O ano tá acabando e tivemos jogos muito bacanas aí do gênero de terror e sobrevivência, desde jogos que fazem referências a filmes clássicos, da década de 80 e também o retorno de grandes franquias, Então nessa lista aqui eu reuni os jogos mais importantes e os mais legais também, jogos do gênero de terror e sobrevivência desse ano de 2024, a nossa retrospectiva. Essa listinha tá massa, então bora lá pro vídeo. Vamos começar dividindo o ano em partes, e a primeira parte de lançamentos vai de janeiro a março de 2024, e em fevereiro tivemos o Spirit Hunter Death Mark II, nomezinho difícil. É curioso porque esse jogo começou bem pequenininho, o primeiro da franquia foi lançado pro PS Vita só lá no Japão em 2017, mas foi conquistando ali outros consoles com o passar do tempo, chegou até a ser lançado pro Play 4. É um jogo que se passa em uma escolinha do Japão, então já dá pra tirar que tem coisa sinistra aqui. Você vai ter que resolver muitos quebra-cabeças, enfrentar ali espíritos. Ele tem esse estilão 2D, mas a câmera muda em alguns momentos, principalmente quando você enfrenta ali, se depara com alguns inimigos. Não é um jogo pra todo mundo, mas ele puxa muito pro lado da história. Ele tem sim um clima sinistro do início ao fim, e esse segundo jogo aqui da franquia saiu pro PlayStation 5, pro Switch e também lá na Steam. No próximo lugar da lista tá mais um remake, e é verdade que essa geração tá meio perdida aí nesse quesito de trazer coisas novas, Tá faltando coisa nova, mas o remake do Alone in the Dark realmente tentou trazer de volta essa franquia clássica. Se você não sabe, a franquia Alone in the Dark é uma das pioneiras do nicho de terror e sobrevivência e merecia um retorno à altura desse nome aí, Mas o jogo não agradou todo mundo, principalmente quem esperava alguma coisa ali do nível dos remakes do Resident Evil. Porém, a real é que quem gosta desse tipo de jogo não tem tantas opções assim, Você não vai ficar rejogando ali os remakes do Resident Evil pra sempre, E o Alone in the Dark vai te entreter com duas campanhas, então você vai jogar ali pelo menos 2 vezes, o que é um bônus, A jogabilidade é ok e você vai encontrar vários inimigos sinistros. Vale a pena dar uma chance, principalmente se você consegue pôr um trocado bacana. E bora lá pro próximo. Agora a gente pula pra maio com o lançamento do Hellblade 2. E aí você me pergunta, porra, Folhinha, mas tu não falou mal desse jogo aí quando lançou e agora tá colocando ele na lista? Realmente é uma grande decepção, pelo menos pra mim, principalmente quando a gente pensa no primeiro jogo, Mas eu vi gente defendendo o jogo. Pra algumas pessoas foi do caramba, a melhor coisa já feita. Pra mim foi muito mais ou menos, mas eu ainda acho que vale a pena você ter a experiência do jogo. Não é exatamente um jogo de terror, mas geralmente ele é acreditado como sendo em várias listas por aí. É mais justo dizer que ele tem elementos de terror, e os gráficos também são bem realistas, então ajuda um pouco nesse quesito. É um jogo importante, e pro bem ou pro mal ele merece sim ter um lugar na lista, e bora lá pro próximo. Agora sim temos um jogo que eu posso recomendar de mão cheia. Eu confesso que eu não esperava muito do Still Wakes the Deep, mas no final ele entregou uma aventura de terror sensacional. Mas o que seria esse jogo? Do que se trata essa história? Na história você vai trabalhar numa dessas plataformas aí de perfuração que ficam no meio do mar, e é bacana que você já começa com uma certa bagagem emocional da história familiar do personagem, que eles meio que te contam ali logo na introdução do jogo. E aí você tem um ambiente caótico de trabalho, tem teus amigos lá, mas também tem um chefe bem filho da mãe. Mas o negócio começa mesmo quando a plataforma atinge alguma coisa misteriosa no fundo do mar. Todo mundo entra em pânico, e agora tem algo junto com vocês aí nessa plataforma. O jogo não é nenhum AAA sensacional nem nada assim, mas eu garanto que ele te prende não só na história, mas também em alguns elementos ali bem tensos e sinistros. Ele parece ser muito inspirado no filme O Enigma de Outro Mundo, que você tem ali uma criatura bizarra, Eu não quero dar nenhum spoiler, vai por mim, o jogo vale a pena, e bora lá pro próximo. Como eu disse, essa lista também é dos jogos mais importantes, Não necessariamente os melhores jogos. E aqui vai um jogo que dividiu muitas opiniões, que é o The Casting of Frank Stone. Basicamente o marketing desse jogo e porquê dele ser, entre aspas, especial, é por ser um jogo do mesmo universo da franquia Dead by Daylight. Então é óbvio que isso ia deixar as pessoas bastante curiosas ali do porquê e aonde queria estar essa conexão entre essas duas franquias. Acontece que nada mais é do que a franquia Dead by Daylight tentando fazer o seu próprio multiverso ali, E esse
Esse jogo segue os mesmos moldes de jogos como Until Dawn, inclusive foi desenvolvido pelo mesmo estúdio, o Supermassive Games. É uma história que envolve um grupo de adolescentes, eles querem fazer ali um filme de terror, algumas coisas bizarras acontecem ali na cidade do filme e você tem também acontecimentos e tramas em períodos de tempos diferentes. É claro, tem também aquela mecânica em que as suas escolhas determinam se os personagens vão sobreviver ou não. O jogo até teve boas impressões por ter uma narrativa diferente e bacana, mas muita gente achou o jogo chato, então só você jogando para saber de qual lado você fica e bora pro próximo. O próximo jogo da lista é um que inclusive eu já falei muito aqui no canal, que é o Hollow Body. É um jogo feito para quem é fã de clássicos como Resident Evil e Silent Hill, porém esse jogo tem uma pegada única, né? Ele não é só uma cópia desses jogos antigos. Nele você está ali num futuro apocalíptico e você vai ter que resgatar uma pessoa em uma cidade abandonada. Tem bastante quebra-cabeça para quem gosta ali de resolver enigmas. Você vai ter que se preocupar com munição e gerenciar os seus equipamentos, e é claro, tem muitos outros inimigos ali assustadores. Inclusive a história vai te deixar bastante curioso também sobre o que está acontecendo aí nesse lugar. Eu só sei que o cagaço é garantido e demorou bastante até para sair um jogo desse estilo aí mais clássico nesse ano de 2024, então aproveita e bora lá pro próximo. E enfim, chegamos nos últimos meses do ano, que foram os mais agitados aí para quem gosta de jogos de terror. Vale dizer que se deu bem quem separou uma boa graninha aí para estar comprando esses jogos. No começo de outubro tivemos o Until Dawn Remake, um jogo muito especial para muita gente, não tenho o que falar ali do jogo original, né? Realmente muito bom, mas esse remake sofreu várias críticas, até o rosnado do monstro do jogo estavam dizendo que pioraram no remake. O jogo chegou aqui com preço cheio, então com certeza isso aí não foi uma boa ideia e acabou que o jogo se tornou um grande fracasso, mas logo em seguida tivemos a DLC do Alan Wake 2 e por que não mais Alan Wake, né? Se você gostou tanto do jogo base, você com certeza estava esperando por uma DLC. Acontece que essa DLC é dividida por episódios, você vai jogar ali com alguns personagens conhecidos e até algumas participações aí bem especiais. Cada episódio tem um foco diferente, uns tem mais ação, outros puxam mais pro lado do terror. Não sei se era exatamente o que as pessoas estavam esperando da DLC desse jogo, até porque ao invés de contar uma história maior, eles fizeram como se fossem ali estilo missões, né, com personagens diferentes. Você vai ter que rever alguns mapas do jogo base, então não sei, vai de quanto você gosta aí do Alan Wake 2. Mas enfim, chegamos na maior surpresa do ano e não adianta dizer que não foi uma surpresa, porque todo mundo estava meio que duvidando que esse jogo iria ser bom de verdade. Os trailers foram ruins, a gameplay estava estranha, duvidosa, mas aí lançou Silent Hill 2 Remake e os caras fizeram o impossível, que era fazer o remake perfeito. Eu sempre disse que se tinha uma franquia que merecia muito um retorno, era o Silent Hill, mas tudo que saiu antes do remake desagradou boa parte dos fãs e parecia muito que ia sair outra bomba esse ano. Mas aí temos o melhor acontecimento possível para quem é fã desse clássico aí. Infelizmente não dá para dizer o mesmo sobre outro jogo também bastante antecipado aí por fãs de Silent Hill, que é o Slitherhead, lançado só alguns dias atrás. E por que estavam esperando alguma coisa desse jogo? Simplesmente porque ele é do mesmo criador do Silent Hill. O cara veio com essa nova IP depois de muitos anos, então não tinha como a expectativa ser baixa, né? Mas a galera queria um jogo sinistro e recebeu uma mistura ali muito estranha de elementos. Ele até puxa até um pouco mais pra ação. Ele tem um sisteminha que lembra muito o jogo Siren, né, que é um jogo sinistraço, que também é do criador aí do Silent Hill, mas aqui o terror passou muito longe e ainda por cima é um jogo bastante repetitivo. Só de você ver o personagem ali todo duro andando já bate aquela desanimada, né? O jogo não agradou de verdade, levou notas bem ruins, não foi um retorno aí muito triunfal pro nosso mestre aí que fez o Silent Hill. E como menção especial, vou deixar aqui o Stalker 2, o jogo que vai ser lançado no dia 20, depois que esse meu vídeo aqui sair. Então, sendo bom ou não, ele marca o retorno da franquia depois de muitos anos. Ele é um jogo que teve vários problemas no desenvolvimento, quase que ele não saía.
e deve ser aí um dos últimos grandes lançamentos do ano com elementos de terror. Mas e você, o que achou dos lançamentos desse ano de 2024? Jogou muita coisa ou não jogou? Qual você ainda quer jogar? Me conta e até daqui a pouco. Valeu, falou!